É imenso estar aqui nessa tarde e eu estou vendo que tem muitas pessoas novas, né, hoje. Quem não estava aqui semana passada, pode erguer a mão? Que maravilha, né? Eu vou estar recapitulando um pouquinho da nossa aula e automaticamente entraremos na matéria de hoje. Então, meu nome, para quem não conhece, é Amarildo. Nós vamos ter aqui 5 encontros, né? Estaremos encerrando essa matéria no dia 2/7. E semana passada nós tivemos um desafio. Eu gostaria de saber, eu deixei uma tarefa de casa, né? Quem decorou o texto, o versículo que é a base de toda a nossa disciplina? Quem decorou? O de Mateus, quem sabe aí? Mateus 28. Portanto, vamos todos juntos? Portanto, ide, fazei discípulo. Amém. Então, essa é a grande comissão, é aquilo que Jesus ordenou para nós. Aqui ele não colocou condição nenhuma para não fazermos discípulo. Por exemplo, você pode falar assim: não, eu já tenho um trabalho, eu faço parte do louvor, eu sou guitarrista. Glória a Deus por ser guitarrista, mas vai ter que fazer discípulo. Porque ele não deu essa condição. Ó, se você for guitarrista, daí você não precisa fazer discípulo, porque você já está trabalhando, né? Se você for baterista, então tá bom, você já está fazendo alguma coisa. Não. Muito pelo contrário. Nesse versículo ele fala assim, ele não deixa uma condição. Olha, se tiver tudo bem, faça discípulo. Olha, se você tiver dinheiro, aí lá no banco, você vai lá e faz discípulo. Não. Ele está ordenando, é uma ordem de Jesus para fazermos discípulo. Em que condição que Jesus fala para os seus discípulos isso? Então deixa eu falar para você. Aqui ele já tinha ressuscitado, certo? Quando ele ressuscitou, os seus discípulos já tinham voltado a pescar. Já tinham esquecido tudo que tinham aprendido. Então ele volta e fala: olha, eu vou ensinar uma última coisa. Por favor, se você esquecer de tudo que eu te ensinei, não esquece disso. Faça discípulo. Faça discípulo. E é mais interessante que depois que ele deu essa ordem, depois que ele comissionou os seus discípulos, ele foi assunto aos céus. Então foi a última coisa que Jesus pediu. Foi a última coisa que Jesus pediu para mim, para você, enquanto esteve aqui na terra. Mas aí ele fala algo mais além. Ele fala assim: olha, você vai por todas as nações. Você, em meu nome, você vai batizar. Em meu nome você vai ensinar. Você vai ensinar tudo aquilo que eu tenho ordenado, tudo aquilo que eu te ensinei. E daí ele dá uma certeza: olha, você não vai estar só. Eu vou estar com você todos os dias eu vou estar com você. Então você vai estar fazendo discípulo para mim? Você está fazendo discípulo para mim? Eu vou estar com você. Eu vou estar te ajudando até a consumação do século. É a coisa mais importante. Por isso que essa disciplina é tão importante. Se não fosse por causa disso, não precisava ter essa disciplina. Mas por causa disso, por causa de nós fazermos discípulos, por causa dessa ordem de Jesus para mim e para você, é que é necessário que nós possamos aprender sobre isso. Então nós temos um objetivo. Eu semana passada falei, hoje vou ser mais rapidinho assim, porque eu quero já avançar. Em tudo na nossa vida temos que encontrar um objetivo, para tudo.
E nós fizemos perguntas aqui, por que você faz teologia, por que você trabalha, por que você tem o seu momento de lazer, porque em tudo você precisa ter um objetivo. E o objetivo dessa disciplina é o quê? É adquirir entendimento. Adquirir, o que quer dizer adquirir? É quando você ainda não tem. Então você precisa adquirir algo que você não tem. Então você vai adquirir o entendimento através do quê? Como que você vai alcançar isso? Através do quê? E mais o quê? Esse versículo fala sobre quando Jesus enviou o seu Espírito. Ele falou que esse Espírito ia nos ajudar, ia nos ensinar, ia estar conosco. E aí, eu sempre falo assim, você pode só depender do Espírito? Pode só depender do Espírito? Não. Você também precisa estudar tudo a respeito. Então, eu deixei um ditado semana passada. Você estuda como se tudo dependesse de você. E você ora como se tudo dependesse do Espírito. As nossas aulas eu já falei. Então, a definição de discípulo. Definição. O que quer dizer um discípulo? Quer dizer um aprendiz. Então você vai estar aqui aprendendo a fazer um discípulo. Aqui tem o exemplo dos rabinos. Os rabinos ensinam a lei Torá. E, gente, eles ensinam muito bem. Porque as pessoas ficam bem entendidas do assunto. E o que Deus quer para mim e para você é que nós fazemos discípulos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Então, o que é ser um discípulo? Você vai ser um aluno, você vai ser um aprendiz, um pupilo. E então Deus vai te abençoar cada vez mais. Aqui tem, qual é a diferença de ser e de fazer? Qual é a diferença de ser e de fazer? Então eu estou aqui com um canetão na minha mão. O ser, o que quer dizer ser? Canetão, isso aqui é uma régua? Não, é um canetão. É a natureza, é identidade, é o que é, não muda, isso não muda. E o fazer, o que quer dizer fazer? Fazer é um verbo. Eu faço, Yasmin faz. Eu faço, ele faz, nós fazemos. Então é atitude. E quando fala sendo e fazendo, está no gerúndio. É uma coisa que está em construção, está em desenvolvimento, está crescendo. Amém? É possível ser um discípulo? É possível fazer um discípulo sem ser? Não. Não é possível. Ovelha gera macaco. Ovelha gera ovelha. O cachorro mia. Então é aquilo que você é. Por isso que para você fazer um discípulo, você precisa ser um discípulo. Não tem como você não ser um discípulo e querer fazer um discípulo. Nós fizemos aqui também qual que é o segredo. É você seguir a Jesus. Para você ser um discípulo, você precisa seguir a Jesus. Você não pode se dispersar. Você não pode sair do caminho. Então eu sigo. O Jesus me segue, porque eu estou seguindo a Jesus, adora. Mas se um dispersar, não consegue fazer mais discípulo. Está fora. De quem que é o discípulo que você está fazendo? De quem? De Jesus. O meu discípulo vai imitar a mim. Eu até fiz uma comparação semana passada, né? Do dedinho do pastor, né? O pastor prega com o dedinho reto. Ele tem um problema no dedo.
E aí, o discípulo dele vai e faz a mesma coisa. Mas o discípulo dele não tem problema no dedo, mas ele faz a mesma coisa. Está imitando a pessoa. E você, quando você fizer um discípulo, esse discípulo vai imitar Jesus. Por quê? Se o discípulo imitar a mim, ele vai ficar parecido comigo. Mas se você ensinar o seu discípulo a seguir Jesus, ele vai ficar parecido com Jesus. Você é discípulo de quem? Do pastor Moab? Não, né? De Jesus. O pastor Moab ajuda. Ele vai caminhando com você. Ele vai te ensinando, né? Como os rabinos, vai te ensinando. E aí você vai chegando, você vai crescendo, você vai alcançando os níveis. E de repente você também já está produzindo. E a seara vai sendo cheia. E você fará discípulo para quem? Jesus. A origem, vocês acham que é a origem do discipulado? Ela é só no Novo Testamento ou é no Antigo? Desde o princípio, né? Olha aí o processo. Moisés e Josué. Nós vemos que tem um processo de discipulado. Sabe, gente, não adianta você pegar um discípulo, você querer formar um discípulo do dia para a noite. Um discípulo demora. Um discípulo leva tempo. Você tem que começar a caminhar junto, lado a lado, mostrando tudo. Aqui também tem o exemplo de Elias e Eliseu, falando que o chamado ele é espiritual. Então não é algo que eu quero, que é da minha vontade, é a vontade de Deus operando. Certo? Então, quando eu vou discipular alguém, tem que ter um vínculo com o Senhor, tem que ter algo espiritual, algo no espírito, porque é Deus que escolhe. Deus escolhe o discípulo e o discipulador. E foi assim que aconteceu com Elias e Eliseu. Então não é uma coisa da vontade humana, é um sobrenatural, é um agir do Espírito que acontece no Espírito. Aqui tem aspectos, o aspecto do discipular. Primeiro aspecto aqui é deixar. Então a Bíblia já ensina assim, aquele que não deixar o pai e a mãe por amor de mim, não é digno. Deixa eu falar, quando você vai discipular alguém, você vai precisar deixar. Às vezes você vai precisar deixar de descansar para ir lá discipular. Deixa eu falar para você hoje de manhã. Hoje é folga de um funcionário, então eu cubro às vezes as folgas desse funcionário. Eu tinha que estudar para vir aqui. Eu tinha tanta coisa para fazer e um discípulo me liga, hoje de manhã. Meu carro quebrou, você me ajuda? Levar lá no mecânico? Eu preciso que você me ajude. Eu amo ele do fundo do meu coração, eu deixei de fazer as coisas que eu tinha que fazer com muito amor. Sabe, então a gente tem que envolver nisso, gente. Você vai ter um discípulo, saiba que você vai ter que pagar um preço. Não é de graça. Não é muito fácil fazer discípulo. Se fosse tão simples assim, teria muita gente fazendo discípulo. E você vê que é o mínimo de pessoas que fazem discípulo. É o mínimo de pessoas que fazem discípulo. Por quê? Porque exige. Aí eu e a minha esposa trabalhamos com casais. Quantas vezes? 11 horas da noite, 2 horas da manhã, nós tivemos que socorrer pessoas. Sabe? E o que eu quero falar é que Deus transforme o nosso coração a cada dia, para que nós possamos ter amor por essa causa, para que nós possamos pagar esse preço com amor. Porque deixa eu falar para você, tem gente que não faz nada pelo próximo, tem gente que não ama o próximo, não está nem aí. Você entendeu? Ele pode até ensinar, porque ele sabe alguma coisa, mas ele não está fazendo para o Senhor. Quando você faz para o Senhor, você paga preço, e não está nem aí, sabe? Eu só falei para vocês que eu fui ajudar o meu discípulo hoje, porque eu queria dar um exemplo, certo? A Dorinha foi antes de ontem, se eu não me engano, saiu de casa 9 horas da noite, 8h30, para ir atrás de médico, para a filha de uma discípula. Estava mal.
Nós fazemos isso com amor, você entendeu? Nós fazemos isso com prazer, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Então, se nós temos que deixar algo para fazer discípulo, vai ter que deixar. E o seu discípulo também vai ter que... A humildade e servidão. Deixa eu falar para você. Quando você vai discipular alguém, você já tem que pôr a pessoa para trabalhar. Não deixa ela não, sabe? Se você deixar ela, ela vai se escorar e depois não vai funcionar. E você, em vez de fazer um discípulo, você vai fazer um crente safado. Certo? Então, o que você vai fazer? Quando você ganhar um discípulo, né, que você ganhou a pessoa, que você vai discipular ela, que Deus colocou no seu coração, bote ela logo para trabalhar. Bote ela para trabalhar, para ela dar resultado, né? Porque se ficar folgado, começa a se escorar e dá problema, né? O aprendizado. Gente, o que a gente vai aprender? Tudo é um aprendizado. Eliseu teve que aprender com Elias. Ficou 11 anos com Elias aprendendo. Teve que aprender muita coisa. Ele teve que aprender a ser profeta. Eu e você temos que aprender a seguir Jesus. Nós temos que aprender a obedecer. Nós temos que aprender a servir. Nós temos que dar a nossa vida por amor do próximo. Esse é o maior segredo de fazer discípulo, é o maior segredo. Você tem que pedir para Deus colocar amor no seu coração. Você tem que pedir para você se derramar por aquela vida. Sabe, há alguns anos eu li uma revista, Impacto, o nome da revista. E eu li que um missionário foi pregar o evangelho na África. Ele e a esposa dele, recém-casados, eram missionários, foram fazer missões. E eles chegaram lá, e eles viram tanta coisa, sabe? Tanto sofrimento, tantas pessoas morrendo sem Jesus, tantas pessoas sofrendo, passando fome. E a gente sabe muito bem que o sofrimento vem quando a gente não tem Deus. Porque quando a gente tem Deus, Deus faz a gente passar acima desse sofrimento. E o que me tocou muito é que diz que a esposa, né, ela colocava comida na mesa e o marido começava a chorar e falava assim: eu não posso comer, sabendo que tem gente morrendo sem Jesus. Eu não posso comer, eu sinto dor no meu coração porque tem gente morrendo sem Jesus. Deixa eu falar para você, às vezes pode ter gente morrendo sem Jesus na tua rua. Às vezes pode ter um parente seu morrendo sem Jesus. Queridos, chegou uma hora de nós fazermos discípulos semelhantes a Jesus. Chegou uma hora de nós pagarmos um preço. O Ruth, Noemi e Ruth, né? Então, quando Ruth ficou viúva, junto com Noemi era sogra, e essa menina, essa moça, essa mulher, ela decidiu do fundo do coração dela: eu quero ser discipulada por Noemi. Porque ela viu que Noemi conhecia um Deus. Noemi conheceu o Deus verdadeiro. Então, Ruth falou assim: eu quero que você me ensine. Eu quero aprender com você. Eu quero conhecer esse Deus que você serve. Pode ler lá nas Escrituras, nós não vamos ler para não demorar, mas você vai ver que Ruth, ela quis conhecer esse Deus todo-poderoso, Deus verdadeiro. Também ela quis conhecer ali os costumes do povo. E com tudo isso, ela conhece Boaz e casa e é bem sucedida. Deixa eu falar para você, Ruth tinha tudo para dar errado, tudo, sabe? Porque a própria Noemi falou assim: volta. Ela era estrangeira, vai para tua terra, casa lá de novo, faz alguma coisa lá, porque aqui não adianta, eu já estou velha. E depois não tem mais nenhum descendente que você possa casar da nossa família aqui. Então, Noemi resolve o quê? Não, eu vou servir.
Ruth resolve servir Noemi, amar Noemi. Falou assim: eu não te deixo, minha sogra. Eu não vou te deixar, eu vou cuidar de você. Quem foi abençoada? Ruth. O chamado é divino, é sobrenatural. Deixa eu falar para você. Eu quero que abram a Bíblia aí. Pode abrir, um em cada um, para nós lermos esses versículos, por favor. Quando vocês acharem, já pode estar lendo, tá? Enquanto isso, o outro já vai procurando o outro. O próximo. Então, como o chamado é divino, o que vai acontecer nesse propósito? E cada versículo que nós lemos, o que vai acontecer? O que está acontecendo? O que Deus está fazendo? Deus está se apresentando a nós de uma maneira. Então, tanto num versículo como no outro, nós vemos que Deus está se apresentando. E ali, no Apocalipse 3:20, ele está falando assim: eis que eu bato a sua porta, se você abrir. Então, quer dizer, ele está nos atraindo. E nós temos que ser atraídos por Jesus. Nós temos que ser atraídos por Jesus. Nós temos que ter a semelhança dele. Nós temos que ser imitadores dele. Verdade. Então, além de tudo, além de ser atraído pelo Senhor, nós temos o benefício. Que benefício nós temos? Porque Ele está conosco. Nós somos habitação do Senhor. E a cada dia nós temos que ser atraídos pelo Senhor. Cada dia o Senhor tem que ser mais forte em nossas vidas, para que nós possamos render frutos a Ele. Render frutos a Ele. Isso mesmo. Amém? Aqui está falando o seguinte, né? Se você não for atraído pelo Senhor, é possível discipular alguém que não tenha sido atraído pelo Senhor? Não é possível. Não é possível. Sabe por quê? Deixa eu falar para você. Porque quantas vezes tem discipulado que dá errado, que não dá certo. Você paga o preço, você ora pela vida da pessoa, você jejua por ela, sabe? Eu passei um triz para dar errado, mas como pagar um preço pela minha vida, né? Eu creio que nem não foi só eu, né, que passou um triz para dar errado, né? Mas teve pessoas que pagaram preço, sabe? Para que nós possamos ser atraídos pelo Senhor. Mas tem vezes que não tem jeito. Tem vezes que a pessoa não tem, a pessoa não vai. Sabe, aí você às vezes trabalha com a pessoa e não dá nada, acaba dando em nada. Ali fala assim, ó, infelizmente, todos os nossos esforços são em vão, porque a pessoa não foi atraída pelo Senhor, porque a pessoa não recebeu ali, né? O Espírito Santo ele não deixou o Espírito Santo operar na vida dela. E aí foi em vão. Mesmo que você faça tudo que você puder, se o discípulo que você estiver trabalhando não estiver envolvido, não é possível. Aqui é uma síntese, né, do aspecto do discipulado. Então são 4 pilares que nós não podemos esquecer jamais, que o chamado é divino, é espiritual. Deixar tudo para seguir Jesus. A humildade, a servidão e a submissão. E o aprendizado. O aprendizado. A conclusão do discipulado de Ruth e Noemi é que essa jovem estrangeira, né? Ela está incluída na mais importante genealogia da humanidade. Ela casou-se com Boaz. Ela foi bisavó do rei Davi.
E o seu nome ficou registrado na mais importante genealogia. Então, olha como valeu a pena essa menina se submeter ao discipulado. Eu queria falar para você nessa tarde que vale a pena pagar um preço. Tanto para o discipulador, como para o discipulado, certo? Vale a pena pagar o preço. Deus tem uma promessa, Deus tem herança, Deus tem presentes, Deus tem de tudo para te abençoar. É o maior prazer dele em fazer isso. O discípulo nunca é maior do que o seu mestre. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Sabe, tem pessoas às vezes que têm medo. Eu vou discipular uma pessoa, ele vai crescer além de mim. Ele vai ficar maior do que eu, vai passar por cima de mim. Ele vai ter posições que eu não tenho. Então, queridos, isso não pode acontecer. Deixa eu falar para você. Se você tem feito discípulos para Jesus, isso não acontece. O pai, quando faz um filho, e o filho, consequentemente, faz outro filho. O seu filho faz um filho. Você já tem 2 filhos. Você já é avô. Certo? O servo nunca está acima do seu patrão. O servo nunca está acima do seu patrão. O patrão sempre vai ser patrão. Ele pode ser um bom gerente. Ele pode administrar uma empresa. Ele pode tocar tudo sozinho. Mas ele não é o patrão. O patrão é o dono. Né? E ele é apenas um empregado. E aqui Jesus nos dá a maior lição que a gente pode aprender. Leiam para mim, vocês aqui. Pode? É isso aí mesmo. Tá? Tem alguém maior do que Jesus? As obras podem ser maiores. As obras podem ser maior. Mas ninguém vai ser maior que ele. Ninguém vai ser maior do que Jesus. Então você pode fazer obras maiores do que a do patrão. Você pode ser um discípulo que faça mais obras do que o seu discipulador. Você pode ser um filho que tem uma riqueza maior do que a do seu pai. Mas ele sempre vai ser seu pai. Você pode fazer obras em nome de Jesus maior do que as dele. Mas ele sempre vai ser Jesus. Nunca ninguém vai tirar isso. Olha aqui, preste atenção nisso. Moisés treinou Josué. Foram vários anos ali, muitos anos treinando Josué. Moisés queria entrar na terra prometida. Quem entrou? Mas Josué sempre honrou Moisés. Sempre honrou. Davi era o homem, segundo. Era um desejo enorme de Davi construir o templo. Mas quem construiu? Salomão. Quem sabe quantos milagres Elias fez? E Eliseu? 14. O discípulo fez o dobro a mais. No entanto, não atingiu o caráter do discipulador. Por quê? Porque não estava fazendo discípulo para ele. Elias, quando treinou Eliseu, não fez um discípulo para ele. Fez um discípulo para Deus. E o discípulo fez mais, né?
Olha lá a Ruth de novo aí, ó. Além de se casar com Boaz, foi bisavó do famoso rei Davi, participou da linhagem de Jesus. E Noemi? E Noemi, o que aconteceu com Noemi? Nada, ninguém mais falou o nome dela. Ninguém mais falou o nome de Noemi. Estão entendendo? Estão entendendo? Amém? Então, o que não é um discípulo? Um discipulado, perdão. Uma sala cheia de alunos. Não é um discipulado. Mas vamos fazer de conta que eu estou discipulando o Silvio. Então eu estou dando aula para todo mundo aqui. Mas para o Silvio é um discipulado. Certo? Para o Silvio é um discipulado. Por quê? Porque ele é o meu discípulo, né? Um relacionamento de aconselhamento. Vamos supor que eu aconselho muitas pessoas. Mas quando eu aconselho o meu discípulo, eu estou discipulando ele. Eu posso aconselhar muita gente. E aconselho. Às vezes pessoas procuram muito, eu e a minha esposa, para dar conselhos sobre casamento. Não são nossos discípulos, mas nós aconselhamos. Agora, quando nós pegamos o nosso discípulo para aconselhar, aí nós estamos discipulando. Aí nós estamos fazendo o discipulado. Amém? Então também não é você se encontrar com uma pessoa para ler a Bíblia, certo? Mas se você se encontrar com o seu discípulo para você estudar a palavra, você está discipulando. Amém? Eu queria colocar um vídeo agora, pequenininho. Aqui. O que é um discipulado? Então quero que vocês prestem bastante atenção, que é muito interessante isso aqui. É um relacionamento. Primeiro, se não for um relacionamento, não é um discipulado. Não tem como ser um discipulado se não for um relacionamento. Fundamentado em vínculos íntimos. Precisa haver intimidade entre o discípulo e o discipulador. Precisa ter intimidade. Se não tiver intimidade, não é um discipulado. Precisa ter intimidade. Você precisa abrir o coração, certo? Você precisa estar sempre junto, né? E tem que ser sólido. Sabe por que sólido? Porque às vezes o discípulo some, desaparece, vai embora. E aí, quando ele volta, tem que estar de braços abertos para acolher ele. Por isso que tem que ser sólido. Você tem que estar de braços abertos. Quantas vezes, né? Que nas nossas células, aí o discípulo desaparece, ele não vem. Em vez de você ficar com raiva dele, querido, você tem que ficar orando por ele, tá? Você tem que ficar orando por ele, torcer para ele voltar. Nos dias de jejum da célula, tem que levantar clamores. Porque a guerra é espiritual. E o fazer discípulo é algo espiritual. Então, se você realmente, né, ama, e aí ele some, ele fica lá 1 mês sem vir para a célula. Aí se ele chegar e você, rapaz, por que foi que você não veio? Qual é que é a tua? Está pensando o quê? É assim que se trata? Não é. Você tem que ir lá e abraçar ele. Aí ele vai se sentir amado. Aí ele vai querer mais e mais. Ligados, olha aqui, ligados. Por que é ligados? Deixa eu falar uma coisa para você, muito interessante. Aqui, eu não sei se dá para você perceber, isso aqui é um vaso na mão do oleiro. Está dando para ver aqui? E aqui o que é? 2 pessoas se abraçando, ligados no Espírito. Uma aliança de compromisso e submissão de andar na luz, os dois juntos, certo?
Então, aqui daí, nós estamos andando na luz e de deixar ser trabalhados. O discipulador sendo trabalhado pelo Senhor, como um vaso na mão do oleiro. Ele se deixa trabalhar pelo Senhor, porque senão não vai dar em nada. E quando ele se deixa trabalhar pelo Senhor, automaticamente ele está sendo útil na vida do seu discípulo. Ele sendo trabalhado e Deus trabalhando na vida de quem? Dos dois. Na vida dos dois. Por isso tem que ter intimidade. Deixa eu falar uma coisa para você. E tem que ser muito aberto. Cada um com o outro tem que ser aberto. Certo? Por quê? Porque todos nós temos defeito. Todos nós pecamos. Todos nós temos um monte de falhas. E a gente não vai conseguir esconder por muito tempo. Mesmo que você queira esconder por um pouco de tempo, mas não vai. Então, tanto um como o outro sendo trabalhado. Deus operando na vida dos dois. Até mesmo quando o discipulador erra, ele está discipulando o outro. Porque ele está mostrando para o outro. Olha, não se faz assim. Sabe qual que é a vantagem de tudo isso, gente? É que nós não possamos ser orgulhosos a ponto de desistir de fazer discipulado. De discipular. Nós não podemos ser orgulhosos a ponto de desistir. Aí, o seu discípulo vê que você não é perfeito e ele também não é. Mas nós não desistimos. Nós não desistimos. Nós vamos perseverar. Deus vai nos ajudar. Nós não vamos fraquejar. Nós não vamos parar por aqui. Existe, gente, Deus, Ele trabalha na nossa vida. Mas nós não somos perfeitos. Mas se nós formos pensar assim, se você for pensar que você tem que ser perfeito para discipular, você nunca vai discipular ninguém. Certo? Então tem tudo isso a ver. E aí Deus começa a operar. E aí você começa a andar em submissão cada vez mais na luz. Mais na luz. E aí você começa a desejar ser mais íntimo de Deus. E o seu discípulo encosta em você. Veja bem, os discípulos de Jesus encostavam nele mesmo. Encostava nele. E os discípulos de Jesus faziam um monte de besteira. Deixa eu tentar lembrar uma aqui. Assim, Jesus lá na agonia já, sabe? Aí falou assim para os discípulos assim: vocês não são capazes de orar nem uma hora comigo? Vocês não são capazes de ir lá orar uma hora comigo? E olha, andava de lado a lado com Jesus, né? Então, gente, é assim, certo? Mas Jesus nunca desistiu. Tanto é que Jesus já tinha até falado para eles assim: olha, eu vou morrer. Eu vou morrer crucificado. E quando ele ressuscitou, ele teve que ir lá falar com cada um deles. Por quê? Porque quando Jesus morreu, o que eles foram fazer? Voltaram para trás, foram pescar de novo. E aí Jesus teve que ir lá e falar, né? Olha, não é assim. Vamos fazer discípulo. Não interessa quantos discípulos você vai fazer. Não interessa. O interessante é que você faça. Olha, veja bem, Jesus, ele escolheu quantos? Vingou 11 ali, né? Depois colocaram um lá por força deles mesmo. Não deu certo também não. Matias, né? Foi escolhido depois. Não deu certo. Mas 11 vingou. Mas olha o trabalho que deu para Jesus. Então não vai pensar que é simplesinho você chegar, fazer discípulo. Mas tem umas regras que você vai tomando
E o negócio vai acontecendo. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir. E se você não faz discípulo, é bom você começar a fazer. Primeiro passo, você faz uma listinha, coloca os nomes das pessoas que Deus te colocar em mente, porque o discipulado é espiritual. Começa a orar por eles. E Deus vai achar um jeito, né, de preparar o momento, a hora, para que você possa experimentar isso. Gente, gerar um filho espiritual e ensinar ele a andar. Quem é pai aqui? Quem é pai, mãe, né? Você lembra que gostoso quando você pegou o seu filhinho a primeira vez? Eu lembro tudo, primeiro passo, certo? Eu lembro quando eu ensinei a andar de bicicleta, certo? Então é esse amor, sabe? É esse carinho de você ver desenvolvendo, de você ver crescendo. Gente, é o que Jesus mais quer. É o que Ele pediu para mim, pediu para você. Vamos fazer discípulo. Envolve muita coisa, vai ter que deixar? Vai. Vai ter que pagar um preço? Vai. Mas depois, quando você vê o resultado, você fica animado. É muito gostoso. É muito bom, gente, você fazer discípulo. Eu posso falar de boca cheia. Eu não quero citar nomes, mas eu tenho os discípulos aí que fazem obras maravilhosas para o Senhor, que são imitadores de Cristo. Não é honra nenhuma para mim, não. Mas eles estão fazendo aquilo que o Pai ordenou, aquilo que o Pai pediu. Esse aqui é uma coisa que a gente não pode esquecer. Até quero que vocês repitam aí, juntos, um após o outro. O que é um discipulado? Olha, vocês viram, entrega de ambas as partes. Então, tanto o discipulador como o discípulo, ele tem que se entregar, né? Permitir ser trabalhado por Deus. Se você não permitir ser trabalhado por Deus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, nesse aprendizado, nós temos que permitir que Deus trabalhe no nosso caráter, que Deus trabalhe na nossa vida. Custa caro. É fácil? Nem todas as vezes é fácil. Mas quando você faz, você vai sentir as mãos de Deus trabalhando. E você vai ter prazer. Deixa eu falar para você. Eu tive o privilégio de ganhar para Jesus na minha rua. Cara, você não tem noção. Um cara, um drogado, bebo, ladrão, rapaz. E esse cara veio, rapaz, e aconteceu um episódio lá. E eu sei que ele procurou eu falei assim, o caminho é esse, e eu me proponho a andar com você. Ele falou, você faz isso por mim? Eu falei, faço, por Jesus eu faço. Eu comecei a caminhar com ele. Eu chamei ele para vir aqui hoje, mas ele não pôde, porque ele foi para uma chácara, sabe? Eu chamei ele para vir aqui hoje, porque ele já está caminhando comigo faz 1 ano e 2 meses, Dora? 1 ano e 3 meses, eu acho, que ele já está caminhando comigo. Sarado. Por quê? Porque se deixamos trabalhar pelo Senhor. Você tem que se deixar. É caro, é? Sofremos? Junto com ele. Chorei, caminhei, andei. Mas está aí. Vai para a oração das 6 horas da manhã comigo. Faz tudo que... Assim, vamos fazer isso? Vamos fazer aqui. O cara tem, rapaz, se eu falar para ele todo dia para ir na reunião das 6, todo dia ele vai. Certo?
Por quê? Porque deixou se tratar pelo Senhor. E porque submissão de andar na luz. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Tem muitas vezes que você vai ter que romper. Porque a carne não quer. A carne não quer muita coisa, né? Um compromisso de aliança, né? Aliança com Deus e um com o outro. Deixa eu falar para você, hoje ele ia para a chácara. Sabe o que ele fez? Onde você está? Falei, estou arrumando o carro do fulano. Mas por que você não veio pegar eu para me te ajudar? Falei, não, eu estou me virando aqui, fica tranquilo. Não, mas eu estou indo para a chácara, eu quero ir lá te ver. Eu quero ir lá te dar um abraço. Por quê? Porque nós estamos submissos e andar na luz. Um compromisso e uma aliança profunda, uma ligação espiritual. Como é gostoso você pegar e orar com o discípulo. Gente, é maravilhoso, não tem preço. Não tem preço, isso não tem preço, isso é muito bom. Então você tem que experimentar, passar por esses pilares, porque isso é pilar, você vai passando, você vai atingindo, você vai conseguindo alcançar. Mas sem isso aqui, ó, você não consegue fazer um discipulado, né? O que é um discipulado é isso, é relacionamento, sabe? Se não tiver um relacionamento, acabou. Deixa eu falar para você, se o teu discípulo ligar para você, ou mandar uma mensagem e você não responder, você está deixando de lado algo importante, porque é um relacionamento, certo? Eu respondo qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. Até na hora do almoço, se eu estiver almoçando, se o meu celular estiver aqui, eu vi que tocou. Se for da empresa, eu não dou muita bola não, mas se for discípulo, eu pego na hora. Na hora. Vínculo íntimo, você tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade. Eu, às vezes, não tiro nota boa. Tem coisas que eu tenho problemas. Às vezes, ele é melhor do que eu em alguma coisa. Mas tem outra área que ele não tira uma nota tão boa. E um ajuda o outro. Porque discípulo e discipulado é assim. Depois que você se submeteu a andar na luz ali, ó, você acaba vendo que você e o seu discípulo, você acaba sendo igual, os dois igual. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso não tem preço. O alvo, o nosso alvo, gente, nosso alvo é esse aqui, ó. Ser um instrumento na mão de Deus, para que surja no discípulo a verdadeira identidade do Cristo ressurreto. Vamos abrir aí Gálatas 2, 20. Amém. Aí você vê, você começa a caminhar junto, sabe? E de repente você vê a pessoa querendo mais e mais do Senhor, querendo se aprofundar, querendo aprender, desejando, sabe? Isso. Há um modo de falar assim, aí já não sou mais eu que vivo. Agora Cristo vive em mim. Eu conheci uma pessoa maravilhosa alguns anos atrás. Ele é irmão do Jair Bonfim Moreira. Hoje ele não está mais em nosso meio. Ele já partiu para a glória. Mas no início da conversão dele, ele era alcoólatra. Eu caminhei muito tempo com ele. Ele era alcoólatra. E aí, ele dava o testemunho para nós, assim, né? De que tinha um bar na rua da casa dele, né? E no começo, quando ele converteu, ele não queria passar na frente do bar para não ver o bar. Tá certo, é isso. Aí depois que ele já estava mais firme no Senhor, ele falou assim que ele passava na frente do bar falando esse versículo. Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo, na carne eu vivo para quê? Para honrar Ele. Para honrar Ele. Por quê? Porque tem uma intimidade. A intimidade com o Senhor. A intimidade de Cristo está agora no ser.
Quando você alcança isso. Quando você leva uma pessoa a sentir isso, a ter esse prazer. Gente, e você é renovado a cada dia também. Porque esse trabalhar de Deus é na vida dos dois. Não é na vida de um só. Por isso que é necessário que a gente experimente isso. Porque você não está só beneficiando o outro, você acaba se beneficiando também. Assim como lá, quando teu filho deu o primeiro passo, que alegria. E quando o filho falou, mamãe, papai, primeira vez. É isso, gera isso, você entendeu? Gera isso. Vamos aqui ler o Gálatas 4,19. Esse foi Paulo. Paulo é incomparável, né? Ele fala isso, né, para os Gálatas, né? Ele estava sofrendo para ver identidade de filho de Deus na vida das pessoas. E às vezes nós não queremos sofrer. Não, eu não vou orar. Eu não vou orar pelo Silvio. O Silvio fica pisando na bola, não vou orar. Não vale a pena. Esse discípulo só dá dor de cabeça. Isso aqui, você está louco, cara. Eu ensinei, agora já está fazendo diferente. Aí fica bravo. Aí Paulo fala, eu estou sofrendo por vocês, porque eu amo. E porque eu quero ver a identidade de Cristo em vocês. Quero ver a identidade de Cristo em vocês. Mas isso é só possível de uma maneira. Quem está aberto aí em João 3. Então, é um nascer de novo. É um nascer de novo. Na verdade, para que você possa fazer um discípulo, e para que o discípulo também possa experimentar essa gloriosa graça de Deus na vida, atuando, é preciso nascer de novo. Sem nascer de novo, nem você consegue fazer nada. E nem o discípulo também não consegue fazer nada. Opa. Sim. 10. Eu vou só abrir esse tema aqui e vou voltar nos slides de trás, tá bom? Agora, na próxima aula, nós vamos começar um outro assunto. Certo? Que é esse assunto aqui, ó. Jesus se relacionou com 3 tipos de público. Qual eram? Então, aqui é o seguinte, o que nós vamos perceber é que esses 3 tipos de público no qual Jesus se relacionou, a gente vê que nem todos eram discípulos. Está dando para entender ali, né? 3 públicos. A última classe é os discípulos. Mas nem todos eram os discípulos. Mas aonde nós andarmos, por aonde nós andarmos, vai existir esses 3 tipos. Esses 3 tipos de público vai estar onde você estiver. Na igreja, aqui nessa sala. Em todos os lugares vai ter. Mas Jesus, Ele ama todos. Ele ama todos do fundo do coração. E o que nós vamos aprender na aula que vem é diferenciar a multidão dos seguidores ocasionais e dos discípulos. Ou seja, nós vamos nos colocar dentro desse público para ver realmente quem nós somos. E aprender a ser o quê? Discípulos. Então agora nós vamos ter uma avaliação. Deixa eu falar, para quem está chegando hoje, eu gosto de fazer uma avaliação toda a aula. E dou 2 pontos. Se um dia eu, por um acaso, não der, na outra eu dou uma avaliação valendo 4. Mas eu gosto de trazer sempre uma avaliação. A Dorinha vai estar entregando algumas perguntas. Eu vou voltar aqui porque eu quero responder uma junto com vocês. Eu quero saber uma hoje já, aqui, junto com vocês. Quando vocês receberem, eu acho que se não der para todo mundo, eu queria pedir para sentar de 2 em 2. Hoje, graças a Deus, nós temos um número maior de pessoas.
A semana passada nós estávamos em 11, hoje nós estamos em mais de 20 e poucos. Isso é muito bom. Quero que vocês sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso poder estar compartilhando alguma coisa aqui, sempre. E aqui, não sei, acho que não pegaram todos ainda, né? Mas a pergunta de número 3. Amém? Se não tiver para todo mundo, senta dois aí e depois coloca os 2 nomes também que eu considero. Positivo? Só faltou um, que bom. Ótimo. Olhem aqui para mim primeiro, antes de vocês começarem a responder. Depois vocês colocam nome e... Olha aqui, gente. Essa pergunta número 3. Leiam para mim. Tá bom. Quem que é o corajoso aí? Que pode me responder. Nós aprendemos muito hoje sobre por que eu devo fazer discípulo. Então, eu queria que um de vocês, o corajoso aí, ou a corajosa, nota 1000 para você. É isso? Maravilha. Mais? Vamos lá, gente. Então é isso, né? Eu vou deixar vocês fazendo essa avaliação. São 6 perguntas, né? Nós começamos um pouquinho antes e a hora que vocês terminarem, vocês entregam, mas faz com calma, porque eu preciso ver se vocês estão sendo abençoados com essas aulas. Então, eu quero saber se vocês estão aprendendo, se eu tenho que melhorar mais aqui, dando aula para vocês. Então, façam isso, tá bom? Quero agradecer a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus.